Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho deste sábado, dia 12 de julho. Eis que chegamos a mais um final de semana. Mais uma semana que se passou e eu espero, conforme eu digo todos os sábados, que você tenha conseguido dar passos na direção de Deus e aqui, de modo especial, por meio desse trabalho, eu espero que você tenha conseguido ser alcançado pela mensagem diária do Evangelho. De alguma forma, Deus tenha conseguido chegar, através desse momento, até o seu coração e você tenha dado passos na direção do Senhor. Se você conseguiu dar um passo, se você conseguiu melhorar um pouquinho para Deus, já está ótimo. Isso já conta muito, viu? Você ir aumentando aos poucos até que você dê passos largos na direção do Senhor. Eita glória! O Evangelho de hoje, meus queridos, é uma continuação do que nós estamos ouvindo. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao chefe da casa, que não dirão de seus familiares? Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asse, e, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, se a mensagem do Evangelho no dia de ontem era forte, a de hoje ela é muito mais intensa. Ainda na mesma linha do que nós estamos refletindo ao longo desses dias. O Senhor havia dito aos apóstolos: não tenham medo, porque ao anunciar o Evangelho, ao falar de Deus, ao falar em meu nome, vocês encontrarão pessoas que vão perseguir vocês, que vão criticá-los, vocês serão presos, serão mortos. Mas aí o Senhor, e aí é o conforto que o Senhor dá, né? Diz para eles: não tenham medo dessas pessoas, porque eles só podem alcançar o corpo. Tenha medo, não medo, mas sejam prudentes. Então preocupem-se, essa talvez seja a palavra. Preocupe-se ou preocupem-se com aquele que pode alcançar a alma e condená-la. De quem que Jesus está falando? Do demônio. Geena aqui que o Evangelho fala é o inferno. Então, nós não podemos temer aqueles que só podem alcançar o nosso corpo. Não. Se nós morrermos porque estamos pregando a palavra de Deus, glória a Deus, o céu nos espera. É muito melhor do que sermos covardes e nos calarmos e vivermos uma vida que é desagradável aos olhos de Deus e não alcançarmos o céu. Então, que nós, ao comunicarmos Deus,
ao viver a nossa missão, entendendo, como já refletimos, que ao comunicar Deus nós encontraremos aqueles que acolhem a palavra e aqueles que rejeitam. Que diante, principalmente desses que rejeitam a palavra, não nos preocupemos com o que eles podem fazer conosco. Nos preocupemos com aquele que está por trás deles, que tem intenção de provocar divisão, de afastar, de condenar as almas. Nos preocupemos com isso. E cumpramos a nossa missão, rezemos, busquemos a Deus, de tal maneira que nós estejamos tão próximos de Deus, tão próximos, tão íntimos de Deus, que o inimigo de Deus não terá poder nenhum sobre nós. E não terá poder sobre os nossos, porque nós estamos em Deus. Deus está conosco todos os dias, o tempo todo. Agora, que nós estejamos também com Ele, porque se houver esta comunhão que existia entre Jesus e o Pai, e que Jesus deixa claro, em diversas passagens evangélicas, se essa comunhão nossa com Deus, ela existir, pronto, o demônio não tem poder sobre a nossa vida, ele vai cair, ele vai correr de nós, da força que nós alcançaremos, que não é nossa, é de Deus, mas dada a força que nós alcançaremos. Então o Senhor Jesus diz para os apóstolos, não tenham medo, não, apenas vão e comuniquem o Evangelho, apenas vão e anunciem, que nós, ao ouvirmos esta mensagem, possamos fazer isso também, sem medo algum. Vamos apenas falar de Deus e viver as coisas de Deus. O restante, tudo mais, Deus fará. Nos coloquemos nas mãos dele e retiremos qualquer medo que houver, que o restante Deus vai fazer. Independente do que seja, que você esteja vivendo, que você está passando, independente do que seja, creia, tenha fé, coloca nas mãos do Senhor, não tenha medo, tenha coragem e deixa Deus agir. É certo que você vai ver a graça de Deus acontecendo na sua vida e tudo se resolvendo, Isso é fato. Talvez você até já tenha experimentado isso na sua vida. Momento difícil, colocar-se nas mãos de Deus e deixá-lo trabalhar. É isso. Jesus está enviando os apóstolos para fazer isso. É isso que nós precisamos fazer. De modo especial, nesse final de semana que está começando, você se permita ser alcançado por Deus e, sem medo algum, o Senhor encontre espaço na sua vida para poder agir, para poder ser Deus. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.